Olá, bem-vindos de volta, prezados do curso de Elementos de Máquinas e Mecânica Aplicada, né, do curso técnico de Mecânica. Hoje a temática da nossa aula, pessoal, será focada em engrenagens cilíndricas de dentes retos. Tá? Estamos aqui no capítulo 6, né, do nosso livro-texto, e queria só destacar aqui para vocês que, como a parte de engrenagem é uma parte ampla, né, aí da ciência de elementos de máquina, não vai dar tempo aqui, né, no curso técnico, obviamente, da gente ver todos os tipos de engrenamentos, né, então eu resolvi escolher aquele mais clássico, né, as engrenagens, né, de dentes retos, que são as mais clássicas aí, muito difundidas aí no mercado, na indústria, né, e resolvi trabalhar detalhadamente aí em cima, né, de um dimensionamento aí desses elementos de máquina, tá bom? Bem, falando um pouquinho aqui, começando a falar de características geométricas das engrenagens, primeiramente destacar que as informações presentes aqui no livro baseiam-se na norma DIN 862 e 867, né? Só para deixar bem claro para os senhores, né? Essa norma é uma norma alemã que é aceita dentro de toda a União Europeia, né? E também aceita, obviamente, internacionalmente, tá? Então, toda vez que vocês virem, né, uma norma DIN, né, é como se fosse uma norma, né, uma NBR aqui, né, brasileira, né, uma norma brasileira, só que é lá da Alemanha, e normalmente essa norma ela é difundida aí, né, em toda a União Europeia, tá bom? Então, as principais nomenclaturas que a gente tem que conversar aqui, quando a gente está falando de um par engrenado, né, para começar a história, são principalmente, né, a nomenclatura da engrenagem menor, chamada de pinhão, e da engrenagem maior, chamada de coroa, tá bom? E aí você observa o seguinte aqui, existem 4 diâmetros, né, que são muito, digamos assim, muito destacados aqui nas engrenagens, e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Existe aqui, né, esses dois diâmetros aqui, DF2, né, DF e DK, que são, respectivamente, os diâmetros mais internos, né, e mais externos que atuam na engrenagem. Então você já consegue perceber isso aqui daqui, tá? E existem dois diâmetros que eles pegam aqui, ó, em regiões intermediárias aqui, ó, depois que começou a base do dente, antes do final da cabeça do dente da engrenagem, tá? Então, esse aqui, por enquanto, esse DK a gente vai chamar de diâmetro externo, esse DF de diâmetro interno, esse DG nós chamaremos de diâmetro de base, esse sujeitinho aqui, tá? E esse D0, né, um pouquinho de atenção para ele, ele é chamado de diâmetro primitivo da nossa engrenagem. Então, vamos revisar aí, ó. 4 diâmetros que a gente tem na nossa engrenagem: diâmetro interno, diâmetro externo, diâmetro de base e diâmetro primitivo. 4 diâmetros, ok? Então, eu tenho aqui, digamos assim, o esquemático do meu par engrenado, né, do meu pinhão coroa, tá? E os 4 diâmetros clássicos, tá? E aí ainda, dentro da DIN 862 e 867, a gente consegue, né, se acessar a norma, e eu convido que os senhores, até por curiosidade, né, tentem ver se consigam, né, alguma versão digital mais antiga da DIN, mas eu vou tentar também conseguir para os senhores. A gente tem um formulário geométrico, de características geométricas dessas engrenagens, e aqui eu vou rapidamente passar o olho e tentar trabalhar alguns conceitos importantes dos principais com os senhores, tá? Então, o primeiro conceito importante, tentar aqui fazendo uma ordem lógica, seria o conceito na minha cabeça de módulo do engrenamento, né? O módulo da engrenagem. Então, eu vou voltar na figurinha aqui acima, que tem algumas ilustrações importantes. Ó, se você for pegar essa distância, ó, daqui até aqui, aonde começa a se repetir, né, o padrão geométrico da engrenagem, né, o padrãozinho de repetição dos dentes, a gente pode chamar essa distânciazinha T0 aqui de passo, né, da engrenagem, né? E baseado nesse passo, se eu pegar esse passo e dividir ele por π, eu vou ter o módulo de engrenamento. Então, talvez o módulo da engrenagem seja o conceito mais importante, né, geometricamente falando, dentro do contexto construtivo, né, da minha engrenagem. E eu vou explicar por quê, tá bom? Né, vou provar isso aqui para vocês. Ó. Se você for descendo aqui pelo formulário geométrico, você vai perceber, ó, que esse cara usa o M, que é o módulo, esse cara também, esse, ou seja, diversas outras variáveis geométricas calculadas da nossa engrenagem, né, elas utilizam um módulo, né, como variável, né, de base.
Então, o que acontece? Esse talvez seja aqui o conceito mais importante geométrico das engrenagens, que é o módulo. Então, para que eu calcule o módulo, revisando, basta que eu pegue o passo e divida por π. Se você vier aqui na fórmula do passo, na verdade essa mesma fórmula, né? Ele só multiplicou cruzado aqui, tá? E desse conceito de módulo nasce, né, uma relação, né, entre o número de dentes da minha engrenagem, o módulo e o meu diâmetro primitivo, tá? Então, só lembrando o que é o diâmetro primitivo, meu D0, tá? Diâmetro primitivo é, dentre essas duas linhas intermediárias aqui, ó, é a de fora. Então, ele vem até aqui, tá? Do centro da engrenagem até aqui, tá bom? Então, se eu pegar, né, o diâmetro primitivo e dividir pelo módulo, eu obtenho o número de dentes dessa engrenagem. E essa relação aqui é uma relação muito utilizada, tá? A gente vai ver mais pra frente, quando estiver fazendo as continhas, que essa vai ser uma relação recorrente, tá? E uma relação bem utilizada, tá? Seguindo, fora essas variáveis que nós já comentamos aqui, nós temos diversas alturas presentes no projeto geométrico de uma engrenagem. Ó, a altura comum do dente, a altura total do dente, a altura do pé do dente, a altura da cabeça do dente. Então, vamos tentar identificar algumas dessas coisinhas aqui, né? Então, a altura comum, né, seria esse H aqui, né, que seria 2 vezes o módulo. A altura da cabeça, né, que seria só essa partezinha aqui, ó, só essa partezinha daqui para cima seria o HK, que é a altura da cabeça do dente, e por aí vai. Então você tem a altura, né, do pé, a altura da cabeça, a altura total. Então todas elas, olha, em função sempre do módulo do engrenamento, né, do módulo da engrenagem, tá bom? Então é interessante perceber que depois que você detém um módulo, você calcula várias outras coisas importantes aqui na engrenagem, tá? Ângulo de pressão, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor, né, o que ele é, mas basicamente, né, é a forma com que um dente vai encaixar no outro, o ângulo ali que um dente vai encaixar no outro. Nós vamos ver melhor essa definição mais para frente, né, ainda na aula, nessa primeira parte da aula, tá? A folga da cabeça, a gente pode verificar melhor, ela também, ó, é função do módulo da engrenagem, né, 20% do módulo. A gente pode identificar essa folga melhor aqui na figura de cima, ó. SK é a distância entre a cabeça, né, de um dente, né, e a base da folga entre dois dentes, onde vai haver o encaixe. Aqui você vai sobrar, né, uma espessurinha aqui, que seria a folga. Isso também é parametrizado aqui em função do módulo. Fora isso, né, para terminar algumas coisas importantes aqui nessa tabelinha geométrica, a relação de transmissão, que seria a divisão do número de dentes da coroa pelo pinhão, ou o diâmetro primitivo, né, da coroa pelo diâmetro primitivo do pinhão, ou mesmo em função das rotações, e a distância entre centros, que é dado pela média aritmética entre os diâmetros primitivos, tá, do pinhão, né, e da coroa, tá? Um último destaque aqui nessa tabelinha aqui, pessoal, é a largura do dente. Normalmente essa largura do dente, ela ou é adotada, e aí dimensionam-se outras variáveis, ou ela é dimensionada. Se eu não me engano, nos exemplos que nós fazemos depois, para explicar o processo de dimensionamento, a gente vai dimensionar, né, o tamanho da largura do dente, tá bom? Então, no nosso caso aqui da nossa aula, vai ser dimensionado, tá? Tá. Seguindo vida aqui, tá? Só para poder ratificar com vocês bonitinho, para, né, reforçar o que a gente já tinha falado, os principais diâmetros, tá bom? O primitivo, que é o D0, ele é em função do módulo e do número de dentes. O diâmetro de base, que é o DG, e aqueles outros que a gente conversou, que é o mais interno, que é o diâmetro do pé do dente. Então você pode chamar como você quiser, né? Mas o mais interno, ele está ligado aqui ao pé do dente, e o mais externo, que está ligado à cabeça do dente. E aqui tem as fórmulas para calcular cada um deles, tá? Algumas situações vai exigir que a gente use, né, algumas dessas fórmulas. Eu acredito que talvez a gente não chegue a usar todas, mas com certeza essa primeira aqui, ela, pela sua importância, né, mais central, ela é sempre utilizada, tá? Bem, agora que a gente já sabe o básico da nomenclatura, como é que se chama a engrenagem menor, como é que se chama a engrenagem maior, alguns dos parâmetros, né, geométricos ali necessários, né,
a teoria das engrenagens, a gente vai começar a falar do dimensionamento das engrenagens, tá bom? Então vamos lá, né? Existem dois critérios importantes que nós utilizamos para poder dimensionar uma engrenagem, né? O primeiro deles é o critério de desgaste e o segundo é o critério de flexão, né, do dente da engrenagem, né? Na verdade, do pé do dente. Então a gente vai trabalhar um de cada vez, com calma, para que vocês entendam o que está sendo feito, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do critério de desgaste, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, tá? A expressão, né, que serve como base para a gente calcular, né, o critério de desgaste das engrenagens, ela está dada aqui, tá? E falta a gente interpretar algumas das variáveis que aparecem nessa expressão, tá? Então vamos fazer isso bem devagarinho, tá bom? Normalmente, quando a gente está falando de engrenagens, a gente está falando de engrenagens feitas de aço, mas nada impede de engrenamentos feitos de alumínio, né, e entre outros materiais, e aí eu teria que buscar, né, informações às vezes adicionais sobre o material. As informações sobre o aço, normalmente, os aços mais utilizados já tem aqui no livro. Então, se você precisar fazer uma conta com engrenagens de aço, provavelmente você vai achar ou no livro aqui, ou num catálogo, digamos assim, mais comum aí, né, na internet você consegue achar os dados do aço com mais facilidade, tá? Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Essa expressão, ela basicamente está falando para a gente o seguinte, tá? Que o produto, né, da largura do dente do pinhão, que é B1, certo? Vezes o diâmetro primitivo ao quadrado do pinhão é igual, né, a toda uma conta do lado de cá, que envolve uma constante, esse 5,72 vezes 10 a quinta, isso aqui é um número, né? É uma constante aqui, isso aqui não vai mudar, vezes algumas variáveis. Então vamos lá, vamos identificá-las, tá bom? MT seria o momento torsor no pinhão, ou seja, o torque na engrenagem menor, traduzindo aí para vocês, tá? A pressão admissível, nós já vamos ver como é que calcula mais para frente, né? Que seria esse PADM ao quadrado. E essa letrinha aqui, estranhazinha aqui, que ele colocou aqui, é a relação de transmissão, Z2 sobre Z1, que até nós já vimos na tabelinha aqui acima, ó. Relação de transmissão. Tá com essa letrinha aqui, eu recomendo que os senhores usem I, tá? Para essa letrinha da relação de transmissão. Essa letra aqui que ele utilizou é muito esquisitinha, então eu prefiro que os senhores usem I para não se confundirem, tá? E uma outra letrinha grega aqui, tá? Que é um φ, né? Que seria o fator de serviço, que vai depender das condições de serviço da engrenagem, quantas horas ela trabalha, em que tipo de máquina ela está. Então a gente vai ter que consultar uma tabelinha para saber esse fator de serviço. Então, basicamente, né, eu tenho uma fórmula que correlaciona, né, a largura, né, do dente da engrenagem menor e o seu diâmetro primitivo, esse produto aqui, com o momento torsor atuando na engrenagem menor, uma variável chamada pressão admissível, que nós já veremos o que é, e a relação de transmissão da engrenagem, juntamente com um fator de serviço que vai depender da aplicação. Então, senhores, por enquanto mantenham essa ideia geral na cabeça, agora a gente vai trabalhando. E existe aqui também nessa expressão um mais ou menos, tá bom? E aí esse mais ou menos vai depender se eu estou falando de um engrenamento externo, que é o mais comum, que seria isso aqui. Se for um engrenamento externo, né, nessa estrutura aqui, você utiliza esse sinalzinho como mais. E se for um engrenamento interno, que a gente chama também de conjunto planetário, você utiliza o sinalzinho de menos, se eu tiver uma configuraçãozinha parecida com essa, tá bom? Bem, vamos lá, vamos continuando. Quanto àquela pressãozinha admissível, né, PADM, que apareceu na fórmula passada, né, na fórmula do critério de desgaste, a gente tem que calcular duas coisas para poder chegar nessa pressão. Primeiro a gente vai calcular, né, um fator chamado fator de durabilidade. Esse fator vai depender da rotação do pinhão, da duração do par engrenado em horas e da dureza, né, do aço, né, do material com que é feito essa engrenagem, esse par engrenado. Então veja, eu tenho como calcular W através dessa formulazinha aqui, e uma vez calculado W, ele vai entrar nessa fórmula aqui, elevado a 1/6, para poder calcular aquela pressão admissível, e essa pressão admissível aqui, por sua vez, né,
vai entrar dentro da fórmula aqui de critério de desgaste, né, que a gente estava trabalhando assim, tá bom? Então, alguém mais atento pode estar se perguntando o seguinte: professor, conceitualmente, esse fator de durabilidade, ele está ligado ao quê? Bem, ele está ligado ao seguinte: perceba, rotação, dureza e duração do par engrenado, né? Uma projeção de vida útil do par engrenado. Isso aqui está ligado realmente à questão do desgaste da engrenagem em relação a uma possível falha, né, por funcionamento dessa engrenagem. Também diretamente está ligado à fadiga também, mas não é uma relação direta aqui. Então, eu quero que vocês guardem o seguinte: esse fator W, ele basicamente está ligado o desgaste que a engrenagem vai sofrer ao longo da sua vida útil. E aí você vai calcular esse W, vai calcular a pressão admissível e vai entrar na fórmula de cima. Só que no meio dessa fórmula aqui da pressão admissível, pessoal, aparece a dureza. E aí você vai ter que ter uma tabela de dureza. Vocês percebam que na fórmula a dureza está medida numa escala chamada dureza Brinell, né? E aí eu vou convidar os senhores, né? Eu não sei se os senhores fizeram a matéria de ensaios mecânicos ainda, mas na matéria de ensaios mecânicos vocês veem alguns tipos de dureza, né? Então vocês veem a dureza provavelmente Rockwell, Vickers e dureza Brinell. E existe, né, sempre, além de vários tipos de escala de dureza, conversões. Então, por exemplo, se eu tiver numa escala, eu posso pegar e me converter para outra escala através de um fator de conversão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem alguns dados direto da dureza Brinell. Então, eu não estou precisando, por enquanto, transformar escalas de dureza. Mas já nós vamos ver um exemplo que a gente vai precisar disso. Então, por exemplo, vamos supor, se eu estou num aço muito comum aí na prática, como é um aço carbono 1020, eu tenho uma dureza Brinell aqui na faixa entre 1400 e 1750, tá? E aí você, como tem uma faixa de valores, você vai pegar os valores, né, sempre a favor da segurança. Então, você vai pegar os valores que sempre estão superdimensionando os esforços na sua peça, né, e minimizando uma possível resistência que essa peça venha a ter. Ou seja, sempre pró-segurança, tá bom? Nunca contra a segurança ou dimensionamento. Então essa é uma regra básica de qualquer dimensionamento de qualquer coisa na engenharia. Sempre trabalhe a favor da segurança, ou seja, trabalhe com o pior cenário, trabalhe com o cenário mais crítico, tá? Então aqui você tem uma série aí de durezas para materiais. Você tem aços carbonos, você tem aço inox aqui no meio, você tem alguns ferros fundidos, né, aqui no final, né? Então você tem uma série de opçõezinhas aqui, tá? Outra escala de dureza que nós vamos ver, né, mais para frente é a dureza Rockwell, né? Especialmente a Rockwell C, que é mais utilizada para poder descrever dureza de aço na prática. Então o que acontece? Já nós vamos ver aí uma conversão entre essas duas escalas aqui de dureza, Rockwell C, tá, e Brinell, tá? Bem, seguindo aqui, né? Aqui eu tenho uma questão de composição dos aços, né? Quantos por cento de carbono, níquel, cromo, ou seja, a composição química de cada aço. Isso aqui é uma coisa que a gente não vai utilizar agora no momento, né? Eu acredito que vocês já tenham até visto em alguma disciplina de vocês cálculo de carbono equivalente, coisas ligadas à composição do aço, né? Talvez até na disciplina de materiais, alguma coisinha também de ligas, mas não é o caso, a gente não vai usar agora, tá bom? Então isso aqui eu vou pular por enquanto, tá? E vou vir para cá, tá? Relação entre a base, né? A largura da engrenagem, perdão, e o diâmetro primitivo. Essa relação B sobre D0, ela segue algumas regrinhas dependendo de como que está apoiada a sua engrenagem. Então, se a sua engrenagem, tá, ela tá aqui e ela tá biapoiada, né, apoiada em dois mancais aqui, você tem que essa relação tem que ser menor do que 1.2, tá aqui. Se você tem, né, a sua engrenagem em balanço, ou seja, o seu eixo está apoiado do lado de cá, e a sua engrenagem ela tá, né, livre do lado de cá em balanço, você vai ter que esse B sobre D0 tem que valer menos do que 0,75. Então, para uma engrenagem, né, estar bem dimensionada, um par engrenado estar bem dimensionado, é necessário que essas relações entre a largura
e o diâmetro primitivo sejam bem obedecidas, tá bom? Então, a gente volta nisso aqui mais para frente quando a gente estiver fazendo passo a passo, né, do nosso dimensionamento, tá? Bem, vou falar do último tópico da primeira parte aqui, depois eu vou encerrar para não ficar muito grande cada parte aqui, porque é muita informação, e vou dividindo essa aula em mais partes para vocês terem uma absorção mais legal, tá bom? Voltando aqui, a última coisa que eu quero falar nessa aula é sobre os módulos normalizados. Isso aqui está na DIN 780, tá? Relembrando o módulo é o passo da engrenagem dividido por π. Então, o que acontece? O módulo é como se fosse um número, né, central ali, de importância muito grande, que caracteriza aquela engrenagem. Só que o que acontece é o seguinte, nem sempre o módulo que eu calculo na minha conta de dimensionamento é um módulo que se fabrica na prática. Então, tem que ter uma correção entre o que eu calculo no dimensionamento e o que realmente existe aqui na prática disponível. E aí entra, né, essa seção da norma alemã para poder criar essa normalização. Então vejam o seguinte, de acordo com a faixa dos módulos que eu achar, né, em milímetros, né, eu vou ter um incremento que na verdade, o intervalo de crescimento desses módulos. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos supor que eu calculei no meu dimensionamento o meu módulo da minha engrenagem, né, do meu pinhão, e deu entre 1 e 4. E aí ele me fala que o incremento é de 0,25 e 0,25. Então na prática, como é que isso fica? Fica assim, ó. Eu tenho um módulo normalizado na faixa de 1 a 4 e ele vai crescer 1 mais 0,25, 1,25, soma de novo 1,5, 1,75 e assim por diante até o final da faixa. Então de 1 até 4, de 0,25 em 0,25. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a parte 1, tá, da aula de engrenamentos cilíndricos, né, de dentes retos, tá? E na próxima parte da aula aí a gente continua avançando sobre o dimensionamento de engrenagens passo a passo, tá? Um prazer aí, tá? Agradeço pela paciência e pela audiência de vocês e atenção nessa aula, e a gente se vê na continuidade dela, tá? Grande abraço.